Você já parou para pensar que a sua saúde mental pode estar sendo impactada não só pelo que acontece no seu trabalho, mas da forma como você percebe ele? É sobre isso que nós vamos conversar melhor hoje. E se você não me segue, segue aqui acionando o sininho para receber também novas notificações e compartilhando e comentando a sua opinião sobre esse conteúdo. Assim o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais colaboradores, para que eles comecem a repensar como o pensamento impacta a saúde mental deles no trabalho. E eu quero então começar a trabalhar com vocês nesse vídeo a importância de pensarmos como o ato de percebermos o que acontece no ambiente de trabalho também nos afeta. Muito eu escuto de profissionais que o que afeta é o que acontece no trabalho, e é mesmo. Porém, gente, é muito importante que a gente perceba como a gente compreende aquela situação. Por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, podem haver duas pessoas recebendo feedbacks, mas a forma como aquele feedback será interpretado depende muito de como elas pensam em relação àquela situação. Não é somente o que acontece no seu trabalho que te impacta, mas principalmente a sua percepção sobre o fato. Por isso que na psicologia, nós psicólogos clínicos, nós ajudamos os pacientes a entender que o que muda às vezes não é somente uma situação, uma pessoa, mas o que ela percebe a partir daquilo que acontece com ela. Se você acredita que somente o que acontece no trabalho é o que está te impactando, sinto lhe dizer, mas muitas vezes é a sua forma de compreender aquilo que também pode estar te adoecendo. E agora eu quero que você comece a pensar sobre as situações que eu vou te falar agora. Primeira situação que eu percebo que acontece com muita frequência e impacta um colaborador, que é o seu chefe te manda uma mensagem querendo conversar com você. Qual é o pensamento que aparece? Se você é aquela pessoa que já começa a ficar tensa, se questionar, com medo de ser demitido ou que vai receber uma bronca, cuidado. Isso pode estar revelando o quanto você precisa começar a repensar os seus pensamentos. Porque, às vezes, o chefe ele só quer falar de algo do cotidiano, chamar a sua atenção, mas de uma forma muito neutra, muito sutil, muito diferente do que a sua mente está te apresentando. Ou ele quer falar algo que não tem nada a ver do que você está acreditando nesse momento. Por isso, quando o chefe te mandar uma mensagem, apenas interprete o que você tem no momento, o que é a mensagem. Não crie realidades que ainda não existem. Segunda situação, que também é muito corriqueira no dia a dia profissional. Um colega ou uma colega não responde a sua mensagem, o seu bom dia, ou se percebe mais distante e você logo pensa: nossa, ela está brava comigo, eu fiz algo de errado, algum problema aconteceu a partir de uma atitude que eu tive. Cuidado, você pode estar se antecipando sem perceber. Nem tudo que o outro faz tem a ver com a gente. Porém, muitas pessoas acreditam nisso e sofrem antes do tempo. Às vezes seu colega só quer um tempo para ele, está passando por diversas questões, ou acordando naquele dia que ele não quer muito papo. Se o outro fizer isso, se um colega, ou às vezes até mesmo um familiar, alguém que você conhece, se distancia, não quer conversar, respeite e não interprete como algo que você fez. Desse modo, você vai estar treinando a sua mente a entender que nem tudo precisa de uma interpretação, nem tudo demanda a sua atenção. Terceira, e uma situação muito frequente. Você recebe um feedback de melhoria, apontamentos muito fundamentais para o seu desenvolvimento profissional e quem sabe até pessoal, mas depois do feedback você sai pensando o quanto você é incompetente, o quanto você não é bom o suficiente, o quanto às vezes esse trabalho nem é para você. Cuidado, isso pode estar também sinalizando o quanto você pensa sempre a partir de uma dor diante de alguma situação. Toda situação tem dois lados. Observe para qual lado a sua mente te condiciona.
Muitas pessoas, quando vivenciam uma situação, por exemplo, no trabalho, elas olham a partir do pior lado, aquele lado de sofrimento, aquele lado que inferioriza, aquele lado que martiriza. Então, cuidado, muitas vezes nós estamos o quê? Nos inferiorizando diante de uma situação que não tem esse teor, que não tem esse objetivo. Muitos feedbacks, sim, eu concordo com você, pode ter sido de uma forma muito errada, com muita crítica, nada construtivo, mas tem muitos feedbacks que, se você observar, você pode usar como um degrau na sua carreira, que vai te ajudar a se desenvolver, que vai te ajudar a perceber questões que sim, vale a pena investir para aprimorar. Nem tudo que acontece no trabalho é contra você. Se você começar a repensar isso, você pode ter certeza que a sua rotina vai se tornar muito mais leve do que você imagina. Agora pense, o que há de incomum entre essas três situações? Se você observar, o sofrimento não começa no que aconteceu, no fato, mas sim na interpretação. Óbvio que existem fatos que nos afetam, mas existem fatos que nós precisamos apenas lidar com o que aconteceu e não com a interpretação daquilo, porque senão você vai sempre achar que tudo que acontece é contra você e muitas situações não tem nada a ver com você. À medida que a gente vai compreendendo que tudo que acontece no trabalho não necessariamente tem a ver com a gente vai tornando a nossa rotina profissional muito mais leve. Nem tudo a gente vai tomar pra gente, então à medida que isso vai acontecendo a gente fica mais tranquilo, menos inseguro diante de muita situação e principalmente a sua saúde mental vai te agradecer muito. Por isso, a partir desse vídeo, começa aí a pensar qual pensamento mais domina a sua mente, quais momentos do dia a dia, quais situações do ambiente de trabalho e comece a questionar este pensamento. Nós temos a tendência de que quando um pensamento nos atinge, nós acreditamos piamente nesse pensamento. A gente não questiona. Então, inclusive, é um exercício que eu ofereço muito aos meus pacientes. Comece a questionar os pensamentos. Não tenha uma atitude passiva diante deles. Questione. Está se sentindo incompetente no trabalho? Mesmo que a realidade não te diga isso, comece a questionar. Por que eu estou achando que eu sou incompetente? Sendo que a minha realidade não me mostra isso, mas é uma insegurança interna. À medida que você vai questionando os seus pensamentos, você pode ter certeza que a mudança vai ser a consequência desse ato, tá bom? Mas nos vemos no próximo vídeo, espero ter te ajudado com essa questão.